E aí, pessoal, dei uma sumida aqui do canal, mas é porque minha agenda realmente está muito cheia. E aí eu resolvi gravar alguns vídeos nesse formato aqui, mais informal, bate-papo, com um assunto fresco que eu acabei de desenvolver aqui com um cliente meu. E o assunto de hoje é bem interessante, porque eu tenho detectado esse problema que eu acabei de falar aqui com minha cliente na vida de muitas pessoas, e talvez o que eu vou falar aqui ajude, né, outras pessoas que estejam vivendo essa mesma situação, mas não consiga perceber. O que eu tenho notado muito, tá? Que tem causado muito sofrimento na vida das pessoas. É o seguinte, as pessoas vivem fora da sua condição, fora da sua possibilidade. Todas as vezes que você tem uma possibilidade e não vive aquela possibilidade, você acaba vivendo em sofrimento, porque a sua vida fica estagnada. Então, eu tenho pegado pessoas com possibilidades extraordinárias e elas não vivem aquela possibilidade extraordinária. Por exemplo, imagina só, a pessoa tem uma liberdade incrível, geográfica. E aí, ela não usa aquela liberdade, ela continua trabalhando como se fosse um funcionário público de baixo escalão e vive totalmente presa em uma rotina extremamente estagnada, extremamente desgastante. E aí ela vai entrar em sofrimento porque ela tem ali um tesouro enorme, ela poderia estar trabalhando em qualquer lugar do mundo, mas ela não trabalha. Ou então ela tem uma condição financeira muito boa, e ela vive ali uma rotina medíocre, ela tem acesso a pessoas interessantíssimas, ela também não convive com aquelas pessoas, e aí também, de novo, ela sofre por causa disso. Eu tinha uma cliente, isso já faz um tempo, que ela tinha a tal da liberdade geográfica. E ela poderia estar trabalhando de qualquer lugar. Eu falei para ela: poxa, você poderia estar agora na Tailândia, você poderia estar em Nova York, você poderia estar em qualquer lugar. E você está sofrendo porque você tem essa possibilidade e você não usa. E aí, ainda por cima, o que é que ela fez? Ela pegou a mãe, que ela não se dava bem, e trouxe para dentro da casa dela, para ficar infernizando a vida dela. Isso é muito comum. Pessoas com possibilidades extraordinárias e não utilizam essas possibilidades. Ela tem ali uma condição de financeira boa e ela vive como se fosse uma funcionária pública na Coreia do Norte, uma lavradora na Coreia do Norte. E aí, por isso, entra em colapso, ela entra em sofrimento. E também você pode gerar o desequilíbrio pelo oposto. Você não tem uma condição de fazer algo e você faz mesmo assim. A gente vê isso de forma muito corriqueira na questão financeira, né? A pessoa, poxa, não tinha condição de comprar aquele celular, aquele computador ou fazer aquela viagem que é o mais comum e aí gasta horrores e depois ela se endivida. Então ela não tinha condição e fez. Comece então a ajustar a sua situação, né? Comece a ajustar a sua vida, a sua condição, tanto para cima quanto para baixo. Mas é muito comum nos meus atendimentos eu pegar pessoas que têm condição de fazer mais e não fazem, que é basicamente hoje em dia o mal de todas as pessoas, porque a gente vive com um acesso tecnológico extraordinário que nós não utilizamos da forma correta. Todo mundo deveria ser extremamente culto, todo mundo deveria falar uma segunda língua, todo mundo deveria ter um corpo extremamente saudável, mas nós não utilizamos a possibilidade que a nossa sociedade moderna proporciona e por isso vivemos nesse estado de infelicidade, de ansiedade, de histeria coletiva o tempo inteiro. Então pare agora e visualize, né, a sua vida. Poxa, eu estou usando as possibilidades que eu possuo da melhor forma possível? Quais são os tesouros que eu tenho aqui à minha disposição que eu não tenho utilizado? Seja liberdade, seja dinheiro, sejam acessos, conhecimentos, tempo. Eu tenho tempo. Eu estou usando o meu tempo da forma mais inteligente possível? Aí quem tem liberdade. Eu estou usando a minha liberdade? Caramba, por que eu estou trabalhando aqui no escritório se eu poderia ir ali num cafezinho, né, fazer esse trabalho que eu estou fazendo agora? Será que eu não poderia também criar um sistema de onde eu poderia administrar toda a minha empresa e eu passar um tempo isolado num lugar que faz mais sentido, que vai me nutrir, que vai colocar minha cabeça no lugar? Eu tenho dinheiro. Poxa, será que eu uso o meu dinheiro para me tornar uma pessoa melhor? Ou eu estou usando o dinheiro para me autodestruir?
né, consumindo uma porção de entorpecentes, comendo mal pra caramba, financiando pessoas que estão me prejudicando? Será que eu estou usando bem a minha energia financeira? Por que eu não pego meu dinheiro e pago um personal, pago a melhor alimentação possível, faço uma viagem também para fazer um curso que vai me dar ferramentas para que eu faça um upgrade na minha vida de uma forma, né, geral? Por que eu não começo a fazer uma terapia? Eu estou usando o meu dinheiro da melhor forma possível? Então, façam essas reflexões. Eu tenho a tecnologia, eu estou usando a tecnologia para me tornar uma pessoa mais inteligente, ou eu estou usando a tecnologia para me tornar um idiota que não consegue nem ler um livro porque eu não consigo mais focar? Façam essas reflexões. É muito importante porque é justamente esse desajuste da condição que a pessoa possui e o que ela vive que está quebrando o psiquismo de muita gente. Forte abraço. Tchau, tchau.